Abra o seu coração para você receber a palavra que o Senhor quer te dizer esse dia de hoje. Hoje, pela manhã, eu estava indo levar a minha filha de 9 anos para a escola e nós estávamos conversando sobre fazer coisas que desagrada a Deus, né? Porque ela queria fazer algo e eu disse a ela que não era do agrado de Deus, que Deus não iria gostar daquilo. E perguntei a ela se seria melhor ela fazer aquilo que ela queria ou se ela preferia fazer aquilo que Deus queria, agradava a Deus. Ela disse que queria fazer o que agrada a Deus, né? Que eu tenho a instruído, eu tenho ensinado a ela que nós devemos primeiro buscar o Senhor, primeiro fazer aquilo que lhe agrada, não a nossa carne, não a nós mesmos, porque se nós formos deixar levar pela nossa vontade, nós só fazemos aquilo que a nossa carne quer, nós só fazemos aquilo que nos agrada, né? E deixamos de lado as coisas que agradam ao Senhor. E nós não podemos servir a dois senhores ao mesmo tempo. Ou servimos ao Senhor ou servimos ao mundo. Não tem como servir os dois ao mesmo tempo. Aquele que está em cima do muro não pertence ao Senhor, e sim ao mundo, e sim a Satanás. Eu sei que muitas pessoas acham que não, mas aquele que não se decide, aquele que faz as coisas que, né, às vezes faz as coisas que agrada a Deus, mas também faz aquilo que agrada ao mundo, aquilo que agrada a Satanás. Então, ele é do mundo, porque ele faz o que o mundo gosta, ele faz aquilo que o mundo oferece. E não tem como servir os dois ao mesmo tempo. Aquele que é morno, o Senhor vomitará. Então, nós temos que estar sempre na presença do Senhor. Nós somos imperfeitos, cometemos erros a todo instante, erramos e pecamos. Mas também é importante nos arrepender dos nossos erros, dos nossos pecados. E sabemos que nós somos imperfeitos. Temos que procurar fazer aquilo que agrada a Deus, não a nós mesmos. Pois é muito fácil agradar a nós mesmos, a nossa carne, né? É melhor, né? Vamos dizer assim, agradar a carne. Você não precisa fazer sacrifício. Você pode fazer o que você quiser. E agradar a Deus exige sacrifício, exige renúncia. Exige você deixar aquilo de lado. Aquilo que te dá prazer de lado. Para fazer aquilo que agrada a Deus. Mas é claro que também quem serve a Deus tem seus momentos de lazer, né? Não é só renúncia, não como que se diz? Viver preso, viver enclausulado, não. Servir a Deus, você saber que você está fazendo aquilo ali e que é uma coisa sadia, que é uma coisa que não vai prejudicar outras pessoas, que é uma coisa que não vai prejudicar a você, que não vai prejudicar a seu corpo, que não vai te fazer mal. Porque tudo aquilo que o Senhor pede para que nós não façamos é porque nos faz mal de alguma forma, faz mal ao nosso corpo, faz mal à nossa mente, faz mal ao nosso espírito, né? Faz mal à nossa alma. Então, aquilo que nos machuca de alguma forma, o Senhor pede para que nós não façamos. Coisas que irão nos trazer problemas, dores futuras. Então, nós temos que abrir mão daquilo que nos machuca, daquilo que nos fere. Porque no momento pode até parecer bom. No momento que você está fazendo pode parecer bom, mas e depois? Vêm as consequências. E há consequências que duram pela vida toda. Mesmo que nós nos arrependamos, pedimos perdão, o Senhor perdoa. Né? Quando pedimos de todo o coração, o Senhor nos perdoa. O Senhor lava nossos pecados. Fomos lavados pelo sangue de Jesus, comprados pelo sangue de Jesus. Então, o Senhor nos perdoa. Mas a consequência daquilo que nós praticamos. Tem consequências que são eternas. Tem consequências que você não tem como se desligar. Você não tem como fugir. Você tem que viver com ela, conviver com ela. Né? Há consequências que são pro resto da vida. Então, pensar antes de fazer se aquilo agrada a Deus ou não. O Senhor tem um motivo para cada coisa. O Senhor tem um motivo para proibir cada coisa. Há pessoas que, quando tem vários, né, relacionamentos, vamos dizer assim, vários parceiros, então há uma ligação espiritual com cada pessoa que ela se envolve. E a Bíblia diz, condena, né? A fornicação, ela nos traz problemas, né? Tanto para o nosso físico, nosso corpo, como o nosso emocional e o nosso espiritual. Pois com cada parceiro que se relaciona, há uma ligação espiritual. E também há os danos, né? Aquilo que faz ao corpo físico, muitas vezes o seu emocional
fica destruído. Então, a Bíblia diz que não. É pecado a fornicação. É pecado. E há motivos, né, por trás disso. O Senhor não diz isso porque o Senhor fala isso porque Ele quer que eu seja infeliz, Ele não quer que eu tenha ninguém. Não, o Senhor quer que você tenha um namorado, certo? Um parceiro. O Senhor quer que você se relacione. O Senhor quer que você se case, que você tenha uma família, que você tenha filhos. Mas tudo isso é dentro daquilo que a Bíblia diz, né? Que é para se relacionar, né? Ter relações após o casamento, não antes do casamento. Isso traz muitos problemas, isso é quebra de princípio. E isso traz problemas e há uma ligação espiritual que precisa ser quebrada com parceiros anteriores, com pessoas com quem você teve relacionamentos. É preciso haver essa quebra, né, espiritual, porque há uma ligação com cada pessoa com quem você se relacionou. Eu não ia falar sobre isso, mas o Senhor me levou a falar, né, sobre isso. E é porque Ele quer levar alguém, é porque Ele quer falar com alguém sobre essas práticas. O adultério também traz muitas consequências, né? Além de ferir várias pessoas, trazer mágoa para várias pessoas, traz uma carga, um peso espiritual também muito, muito grande, que também é pecado. É a destruição, às vezes, de duas famílias que vão ser destruídas para formar uma outra família. E disse que foi Deus que deu, que é abençoado por Deus, quando não é. O Senhor não vai destruir um lar, destruir uma ou duas famílias para te entregar a pessoa. Não, não é assim que funciona. Às vezes, quando duas pessoas estão em relacionamentos errados, as duas pessoas estão em um relacionamento errado, casou com a pessoa que não era para ela e aconteceu isso com a outra pessoa também. As duas estão seguindo caminhos e vidas que não são para elas. Bem, quando a pessoa encontra Jesus, quando a pessoa tem um encontro com Jesus, se arrepende dos seus pecados, e o Senhor diz, não, isso aqui não é para você. Foi sua escolha, não foi a de Deus, você que escolheu. Aí o Senhor fala, não, isso aqui não é para você, eu não tenho isso para sua vida. Isso não faz parte da sua história. Mas você não pode culpar a Deus porque foi sua escolha, você escolheu. Você escolheu fazer isso, você escolheu seguir este caminho. Você não perguntou a Deus se era isso que Ele tinha para você. Né? E aí acontece das pessoas, né, se separarem, se divorciarem. E como, né, aconteceu comigo, o Senhor me disse, não é isso que eu tenho para você. Isso não é seu, não faz parte da sua história. Isso não caminhará com você. E o Senhor me disse o que eu escolheria. Eu escolheria servi-lo ou continuar como eu estava. Eu escolheria vida ou morte. E claro que eu escolhi a vida, claro que eu escolhi o Senhor. Porque não era para mim, me fazia mal, não fazia parte da minha história. Então eu abri mão. Então às vezes nós temos que abrir mão daquilo que não é nosso para vivermos os planos de Deus. Bem, e aí as pessoas, né, acabam se divorciando, se separando porque fez más escolhas, porque fez escolhas que não eram para elas. Aí sim, depois, lá na frente, o Senhor pode mostrar a pessoa, né, unir pessoas que às vezes passaram por problemas, relacionamentos que não deram certo, e o Senhor cura, liberta, transforma e une, né? Ele faz a união das pessoas, ele mostra, ele fala, filho, é isso que eu tenho para você, é essa pessoa que eu tenho para caminhar com você, mas transformadas, libertas, mudadas, não invadir um relacionamento e dizer que é seu, dizer que foi Deus que te deu quando não foi, porque não é assim que as coisas funcionam. Há todo um trabalhar de Deus, há toda uma libertação, uma transformação, e leva tempo, não é assim, num piscar de olhos. Leva um tempo até a pessoa ser curada de muitas mágoas, de muitos ressentimentos, né? De tudo aquilo que te causou dor. Precisa ser curado, porque como que você vai entrar em um relacionamento onde você não está curado, onde você não está curada? O que você vai dar para outra pessoa? Você vai jogar sobre a outra pessoa as dores que você vem carregando,
as tristezas que você vem carregando, a mágoa que você vem carregando, o jeito que a outra pessoa te tratava e você passou a tratar. As coisas não acontecem da noite para o dia, levam um tempo. Há um tempo para tudo ser feito, para ser transformado, para ser mudado. Nós temos que deixar nas mãos de Deus, deixar que o Senhor age, trabalhe e nos mostre. Mas é preciso haver renúncia e entrega daquilo que não é seu, daquilo que não faz parte da sua história, daquilo que não caminhará com você. Mais uma vez, né, eu não ia entrar neste assunto, eu ia falar sobre escolhas, mas também tem a ver com escolhas, né? Tem a ver com escolhas erradas que nós fazemos para nossas vidas e muitas das vezes culpamos a Deus porque achamos que Deus não nos mostrou quando nós não procuramos, quando nós não buscamos. Fomos pelo nosso entendimento, pela nossa força, muitas das vezes achamos que podemos tudo, que só sabemos de tudo, que podemos fazer todas as coisas quando não podemos. Nós somos tão falhos, tão pequenos diante de Deus, mas o Senhor, pela sua misericórdia, pela sua graça que nos alcança, mesmo merecidamente, Ele derrama sobre nós a sua misericórdia e nos liberta, nos salva quando pedimos socorro. Quando o povo clamava por socorro aqui na Bíblia, quando o povo clamava por socorro, mesmo que eles tivessem feito muitas coisas erradas, o Senhor os libertava, o Senhor os socorria. Eles clamavam, pediam ajuda e o Senhor ajudava. Assim também nos dias de hoje o Senhor não mudou. Pede por socorro quando você está numa situação que você não aguenta mais. Pede socorro, pede ajuda ao Senhor. Pede ao Senhor para te curar, para te libertar. Peça perdão pelos seus erros, pelos seus pecados. O Senhor vai te perdoar. O Senhor tem prazer, em ajudar os seus. Mas é preciso passar por toda uma caminhada. Eu sei que você pode achar que está sendo difícil, mas é preciso renunciar àquilo que não agrada a Deus. Aqui em Mateus, no capítulo 6, no versículo 24, diz: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Então você precisa escolher quem você quer servir. Você quer servir ao Senhor ou você quer servir a Satanás? Ao mundo. O que você escolhe? Quem você quer servir? Você quer servir a Deus? Então você precisa renunciar, deixar aquilo que te afasta de Deus, aquilo que agrada a sua carne, você precisa renunciar a tudo aquilo que te leva por um caminho que não vem de Deus, a tudo aquilo que te leva um caminho que vai para o mundo. Você precisa renunciar tudo aquilo que te afasta de Deus e buscar aquilo que te aproxima de Deus. Sabe, buscar a palavra, ler a palavra, orar, jejuar, buscar ao Senhor de todo o coração e não deixar que coisas façam moradas em seu coração, coisas que não vêm de Deus, porque às vezes é fácil, às vezes, deixar que outras coisas ocupem o lugar de Deus. Isso vale para várias situações. Eu vou contar algo aqui comigo, que aconteceu comigo. Então, eu não estou dizendo que isso é pecado, nem que você não deva fazer. Eu estou falando de mim, da minha experiência, né? E sei que com o tempo eu vou voltar a fazer, né? A assistir. Bem, eu me apeguei muito a assistir doramas, né? Gente, mais uma vez, não estou dizendo que isso é pecado, tá? Eu gosto de assistir, é uma coisa que eu gosto, mas só que eu estava colocando aquilo, dando prioridade a isso do que, né, a Deus. Então, muitas das vezes nós criamos altares em nossos corações, a coisas, a pessoas, a situações, a programas, a algo que nos faz bem naquele momento que nós estamos ali frustrados, naquele momento que estamos tristes, que estamos para baixo. Em vez de buscarmos ao Senhor, vamos buscar refúgio em outras coisas, né? Porque aquilo nos afasta do problema, aquilo nos tira um pouco do problema, aquilo nos tira um pouco de toda a situação que nós estamos vivendo. Então, eu estava, quando eu me sentia às vezes triste, angustiada, né? Tava ali e já não sabia mais o que fazer, já estava ali naquele momento de solidão, um momento de tristeza, né? Porque às vezes nós nos sentimos sozinhos, sim. E aí eu ia assistir um dorama, assistia um atrás do outro, então eu passava várias horas assistindo, principalmente no final de semana, eu colocava e ficava ali várias horas assistindo. Já teve vezes eu terminar um dorama curtinho em um dia aqui de 8 episódios, não são 8 horas perdidas na frente da televisão. Olha quanto tempo perdido em frente de uma televisão, de uma tela. Então, eu passava muito tempo, eu ficava ansiosa quando
ia lançar um outro capítulo, quando ia lançar um novo dorama, então eu já me sentia ansiosa para assistir, e às vezes eu não queria parar ali, porque eu queria saber o que ia acontecer, então aquilo me prendia a minha atenção, e eu ficava ali muito tempo, né, assistindo, e aquilo me afastava, me tirava dos meus problemas, né, das angústias, da tristeza, da solidão, mas aquilo também estava me afastando de Deus. Não vou dizer que no futuro eu não voltarei a assistir, porque é uma coisa que é leve, né? Se você souber escolher, é romance, é uma coisa que eu gosto de romance, eu sou uma pessoa romântica, eu gosto desse lado. E então eu me afastei um pouco, pedi perdão ao Senhor, entreguei a Ele, né? Pedi perdão por ter criado um altar dentro de mim, há coisas que não pertencem a Ele, há coisas que não vêm dele. Me arrependi, pedi perdão e deixei de lado por um tempo. Futuramente, né, quem sabe eu voltarei a assistir, mas não como antes, não como buscando aquilo como refúgio, porque o nosso refúgio tem que ser o Senhor. A nossa entrega tem que ser para o Senhor. Nós podemos, né, como que diz, nem tudo que é lícito nos convém, algo assim, né? Então, nem tudo, né, nos convém. Nós podemos fazer, mas com moderação. Não buscar se entregar, mergulhar totalmente de cabeça naquilo. Então nós temos que buscar ao Senhor, colocar Ele como o centro do nosso coração, como o centro da nossa vida. As outras coisas, né, nós podemos fazer, mas vem como um complemento, não como aquilo para como é que se diz? Mergulhar naquilo ao ponto de você esquecer tudo ao seu redor, não. Porque é o Senhor que nos livra da nossa angústia, da nossa tristeza, da nossa solidão, porque às vezes nos sentimos sós, né? É o Senhor. Porque muitas das vezes passamos o processo sozinhos. Então, é o Senhor que nos livra, é o Senhor que nos abençoa, é o Senhor que cuida dos detalhes. Então, temos que buscar a Ele em primeiro lugar. E não criar altares dentro de nós. Temos que buscar a Ele em todos os momentos. Se está feliz, se está triste, se está alegre. E não recorrer às coisas do mundo. Há muitas coisas que nós, cristãos, podemos fazer. Mas é tudo com moderação. Né? É tudo no seu tempo. Então, o Senhor te diz, era para ser um vídeo curtinho, mas acabou ficando um vídeo longo. Mas o Senhor te diz que busque a Ele e renuncie àquilo que te afasta dele, renuncie àquilo que vem do mundo, renuncie àquilo que te afasta do Senhor. Então, entrega o seu coração ao Senhor, não entregue o seu coração às coisas deste mundo. Busca o Senhor em primeiro lugar e todas as coisas serão acrescentadas, porque aquilo que o Senhor tem para a sua vida mudará totalmente a sua história. Mas você precisa deixar aquilo que te afasta de Deus de lado. Então, creia nos planos do Senhor. Busque a Ele de todo o coração. Que a sua vida seja completamente voltada, o seu coração voltado a Ele. Não as coisas deste mundo. Não aquilo que te afasta do Senhor. Que a paz de Cristo esteja contigo.